Bora falar de futebol, bora falar do empate entre Fortaleza e São Paulo pela Copa do Brasil. Hoje vai ter prancheta para mostrar um pouquinho do que foi esse duelo, esse confronto e também falar um pouco de como essas equipes se apresentam e o que foi determinante para esse 2-2, hein? Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não deixe de fazer isso, já faz agora para não esquecer, assim como também já pode deixar o seu like, deixa a sua curtida aqui embaixo para você não esquecer. E evidentemente ao final do vídeo deixe o seu comentário, combinado? O que você quiser deixar aí embaixo, uma ideia, uma crítica construtiva, um elogio, sugestão, debater com a galera aqui embaixo, enfim, fique à vontade, o espaço é seu. Se você quiser ser membro eu também vou ficar muito contente. Bora então, sem perder tempo para o assunto do vídeo, bora falar desse confronto que foi bem interessante. Um jogo em que a equipe do Fortaleza conseguiu jogar muito bem dentro do Morumbi. Aliás, o Fortaleza é uma equipe que, por mais que tenha uma folha salarial muito baixa, a gente está falando da 18ª, 17ª folha salarial da Série A do Campeonato Brasileiro, é uma equipe que se impõe diante de adversários que têm as folhas salariais mais altas, ou seja, os investimentos mais altos, os principais jogadores do futebol brasileiro. É um time que joga buscando o tempo todo ser protagonista na partida com a bola. E com a bola não significa necessariamente ter um número elevado de posse de bola, mas saber o que fazer quando tem o poder dela e tentar o tempo todo tê-la perto do gol do adversário. Isso é bem interessante, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre como as equipes se armaram, porque se a equipe do São Paulo se arma num 5-3-2, a equipe do Fortaleza do Vojvoda se arma no 5-2-3. Isso faz uma diferença danada. Veja só, começando pelo São Paulo, tá? São Paulo está de vermelho aqui, esse é o tricolor. São Paulo tem o goleiro, a saída com seus 3 zagueiros, uma saída tradicional, tem o Léo pela esquerda, tem o Bruno Alves pela direita, o Miranda centralizado, todo mundo já está sabendo muito bem como funciona, Daniel Alves na direita, Reinaldo na esquerda, 2 jogadores de muita qualidade para apoio, e aí no meio tem 2 volantes que ajudam demais na saída também, tanto o Luan quanto o Nestor. O Benítez jogou mais à frente dessa vez, como um meio campista, ele voltou depois de 7 jogos, e no campo de ataque você tem o Rigoni, que funciona tanto para apoiar, para construir jogadas, quanto para finalizar, e o Pablo, que é o camisa 9 da equipe, artilheiro na temporada, embora não viva uma grande fase. São as ironias do futebol que envolvem muito a questão da eficácia que eu falei. Quantas vezes o jogador fez gol, às vezes não importa tanto quanto às vezes que ele perdeu vários gols, principalmente se eles são decisivos, que é o caso do Pablo. E aí a equipe do São Paulo trabalhava sempre com esses 2 homens tentando bagunçar a defesa adversária, o Benítez muitas vezes recuando para buscar um passe mais longo, os volantes revezavam muito mais, na verdade. O Nestor era quem apoiava para chegar e tentar finalizar na grande área, Daniel Alves e Reinaldo também subiam para o campo de ataque. E os 3 zagueiros ocupavam esse espaço de trás, né, quando o São Paulo subia para o ataque, trabalhando com a ideia de ter uma precaução grande. Detalhe importante, o São Paulo ele tentou marcar alto durante o jogo, mas o Fortaleza conseguiu sair na maioria das vezes, e aí o São Paulo passou a baixar mais as linhas. Isso não aconteceu com o Fortaleza, foi um processo inverso. Falando no inverso, vamos inverter, vamos falar da equipe do Fortaleza. Inversão feita, então o Fortaleza está aqui, e aí num esquema que é muito interessante de se explicar. Por quê? Porque a gente está falando de 3 zagueiros que têm uma qualidade, uma vocação muito de construção de jogo. O Tinga atua pela direita, ele é um lateral direito de origem, mas ele atua pela direita, e eu vou explicar o motivo dele atuar por ali, pelo menos principalmente nessa partida que eu pude acompanhar do estádio. Na esquerda o Matheus Jussa, que é um zagueiro hoje que pode atuar tranquilamente como volante, no time do Vojvoda, e ele apareceu como um zagueiro. E no centro aí o Tite sim, um zagueiro mesmo. Esses 3 homens na primeira linha de saída de bola. E aí, atenção para esses 2 caras que dão amplitude ao jogo. Iago Pikachu e Lucas Crispim. Eles são jogadores que quando a equipe do Fortaleza pega a bola, veja só, tem aqui o Ederson e o Felipe no meio, e aí você tem o Wellington Paulista, David e Vargas. Se liga. Quando o Fortaleza pega a bola, o Fortaleza vai para dentro. O Iago Pikachu aparece praticamente como um extremo para jogar junto com o Vargas. O Crispim tem liberdade para cair para o meio, assim como o Pikachu também tem liberdade para cair para o meio, mas eles podem muito bem entrar como extremos, para o Wellington Paulista, por exemplo, ficar aqui, e aí nessa história toda o David recuar um pouco mais
para ajudar a jogar, a construir, assim como o Vargas também ajudar a construir. O que pode acontecer aqui também? Pode acontecer o seguinte, o Crispim pode cair pelo meio e aí acontecer essa abertura, esse extremo do David, o Crispim ser esse cara que vai ocupar esse espaço. Assim como aqui também o próprio Matheus Vargas pode cair mais para a extrema ainda, para o Iago Pikachu entrar. E com isso o Ederson Felipe acabam criando jogadas pelo meio com todas essas movimentações à disposição. E esses três homens fecham o espaço, tem uma precaução maior. Em um determinado momento do jogo, o Tinga vira de fato um lateral, esses dois caras ficam cobrindo esse espaço, um dos volantes dá uma recuadinha também para ter precaução, fica um volante aqui, e a equipe do Fortaleza vai se movimentando muito próxima, muito compacta no ataque. Esses jogadores se conversam o tempo todo. E quando esse time marca alto, que foi o que aconteceu na maior parte da partida, e essa parte física impressionou demais em relação ao time do Fortaleza, é uma equipe muito intensa e que recupera a bola. E quando recupera, tem muita gente próxima para criar jogada, para finalizar gol, para jogar essa bola na frente do goleiro, no funil, digamos assim, né? O funil é essa parte aqui, basicamente, que é onde os gols mais saem. Então, é uma equipe de muita intensidade e que domina muito o meio-campo por isso, porque tem um lateral, digamos assim, um ala, que é o Pikachu, que é um ala que já jogou no meio-campo. Tem um outro ala, que é o Crispim, que é um ala que já jogou no meio-campo também e que pode fazer esse tipo de função de chegar finalizando ou construindo. Os dois podem fazer isso. Então veja como é uma equipe ofensiva, construída para ser protagonista, para roubar a bola, para ter velocidade, para ter intensidade, para criar oportunidade e não deixar outra equipe ser protagonista. Espero que você tenha curtido essa explicação, porque ela é importante justamente para entender o que foi o jogo. E foi um jogo muito interessante. Por quê? Justamente essa ideia de manutenção da posse de bola, e aí não é conservar a posse de bola de forma passiva, mas é de pegar essa bola e partir para cima e criar e fazer alguma coisa, roubar a bola, a equipe do Fortaleza fez muito bem. Não à toa, a equipe do Fortaleza com 10 minutos de jogo estava jogando no campo de ataque do São Paulo e já havia criado 3 oportunidades de gol. O Wellington Paulista, depois de uma jogada do Ederson pela direita, numa roubada de bola no campo de ataque do Fortaleza, bate e chuta no travessão, uma bola de dentro da área. Uma roubada intermediária também pinta pela direita, um cruzamento sai nas mãos do Volpi. E ele estava com o Wellington Paulista coladinho nele para dar a cabeçada. Estava ligado o goleiro, teve que salvar. E depois, aos 9 minutos, ainda dentro desse perfil de 10 minutos, o Crispim recupera uma bola e arrisca de fora da grande área, o Volpi tem de buscar. Então a equipe do Fortaleza joga para buscar a bola no campo de ataque e para tê-la no campo de ataque. Para quê? Para buscar o gol. É o que a equipe do Fortaleza faz sem dúvida alguma e tenta gerar superioridade numérica o tempo todo, justamente por conta disso que eu falei. Os seus alas jogam no campo de ataque, ficam ali Ederson e Felipe na contenção, um dos zagueiros, digamos assim, lateral, que é o Tinga, sobe sem dó, ficam só 2 homens ali atrás sem problema nenhum e o Fortaleza praticamente fica às vezes num 2-4-4 para atacar. E às vezes até num 2-3-5. É um time que ataca muito forte. E por isso também, com a marcação que faz quando perde a bola já no campo de ataque, impede muitas vezes a progressão do adversário. Ou seja, quando o São Paulo tentava trocar passes, tentava jogar, o Fortaleza mordia de uma forma muito intensa e não permitia que o São Paulo criasse jogada pelo chão. Não à toa, as 2 jogadas que o São Paulo consegue criar no primeiro tempo envolvem lançamentos. O Daniel Alves faz um lançamento para o Rigoni, uma defesaça do Boeck, isso aos 18 minutos do primeiro tempo, e aos 19, logo no lance seguinte, o Daniel Alves dá um lançamento para o Benítez, aliás, recebe um lançamento do Benítez, bate o Boeck, faz outra grande defesa, e aí na sobra, o Daniel toca para o Bruno Alves tentar finalizar de frente para o gol e ele acaba isolando. Foi na base do lançamento que a equipe do São Paulo chegou, porque trocando passe estava muito difícil. O São Paulo teve ali alguns momentos em que conseguiu aparecer numa saída de bola que deu certo, sob a pressão do Fortaleza, conseguiu chegar pela esquerda para cruzar com o Reinaldo, conseguiu chegar pela direita para cruzar com o Daniel Alves, mas não foram tantas as oportunidades em que isso aconteceu. O Fortaleza, de fato, dominou muito o meio-campo e, de fato, muitas vezes tinha volume, mas não finalizava.
Então o volume fazia com que você percebesse o domínio do Fortaleza no meio campo. A forma com que o Fortaleza estava trocando passe no campo de ataque, a forma como o Fortaleza estava impedindo que o São Paulo construísse, obrigando que os zagueiros lançassem as bolas, o Miranda fazendo o lançamento, Bruno Alves fazendo o lançamento, porque pelo meio campo não tinha como jogar. Pouco apareceu o Benítez, pouco apareceu o Rigoni na primeira etapa. Uma intensidade muito alta que o Fortaleza colocou. E a equipe do Leão do Pici quase abriu o placar, como eu disse, com o Wellington Paulista chutando bola no travessão, o Volpi tendo de salvar a bola que estava indo na cabeça do Wellington Paulista. Aos 35 minutos também, um cruzamento da esquerda, que a equipe do Fortaleza tem uma recuperação de bola mais uma vez no campo de ataque. Veja como isso funcionou bem. E aí a bola vai pela esquerda para o Ederson cruzar e quem finaliza é o Felipe. Olha só. Felipe entrando na grande área, um dos volantes do Fortaleza, ele acaba chutando para fora, desperdiça uma grande oportunidade. E aí vem o detalhe em cima do trabalho que as duas equipes conseguiram fazer no segundo tempo. Eu sempre falo isso aqui, porque quando as duas equipes colocam muita intensidade na primeira etapa de um jogo, na segunda etapa, naturalmente, os espaços começam a aparecer, porque a intensidade diminui. É absolutamente natural, o desgaste já aparece, os jogadores já não estão mais no mesmo nível, você consegue colocar alguma recuperação, alguma renovação de gás com substituições, mas os jogadores funcionam num sistema. Então um jogador pode até estar mais ligado, mais firme no jogo, porque acabou de entrar, está mais novo, tem mais gás, mas o outro que tem que trabalhar com ele não está com tanto gás, então ele precisa ajudar. Enfim, é tudo uma questão de sistema e de trabalho coletivo. E aí no segundo tempo os espaços acabam aparecendo invariavelmente. E aí, novamente, um segundo tempo de protagonismo do Fortaleza, quando o assunto é meio campo. Um Fortaleza que começa dominando, começa chutando de meia distância, começa cruzando na área e o São Paulo observando nos primeiros 12 minutos de jogo, até que o Benítez recupera uma bola, isso aos 12 minutos ainda do segundo tempo, e consegue chutar de fora. Embora a bola não tenha sido muito perigosa, tenha ido para fora, mas foi quando o São Paulo resolveu finalizar de fato na segunda etapa. E aí as oportunidades começam a aparecer. E com um São Paulo que também conseguiu equilibrar na intensidade o meio-campo. O São Paulo, aos 22 minutos, por exemplo, na verdade o Fortaleza, aos 22 minutos, tem uma roubada de bola no meio, de novo o Fortaleza trabalhando no campo de ataque, e nessa roubada de bola, o Robson recebe, o Robson que entrou no jogo no lugar do Vargas, o Romarinho entrou no lugar do David, no São Paulo o Nestor saiu para o Lisieiro entrar, e o Benítez saiu para o Sara entrar. E aos 22 minutos, quando de fato a equipe do Fortaleza quase consegue abrir o placar, o Robson recebe uma bola, mais uma vez roubada no meio campo, finaliza e ela passa raspando a trave do goleiro Volpi. Mas aí o São Paulo consegue transformar a eficácia de um baita jogador, que é o Rigoni, em gol. O Rigoni, que é muito importante, como eu disse, na construção, e é muito importante na finalização. Um jogador que em 20 jogos pelo São Paulo tem 9 gols e 5 assistências. Ele participa de gol quase todo jogo. É impressionante a qualidade dele. E aí o Reinaldo dispara pela esquerda, como ala que é, consegue o passe para o Rigoni, que, marcado, faz o corte, finaliza e na finalização conta com um desvio pequeno, mas finaliza muito bem, tem um domínio de bola fantástico, o corte é lindo também e abre o placar para o São Paulo. Nisso o Fortaleza segue jogando no campo de ataque, mas com dificuldade de concluir as jogadas. Segue dominando o meio campo e o São Paulo observa que é possível jogar no espaço. Algo que o São Paulo fez contra o Racing, por exemplo. São Paulo tentou fazer contra o Palmeiras também. São Paulo tenta fazer isso em algumas oportunidades porque o time do Crespo tem qualidade para isso e tem velocidade com seus atacantes. E aí isso dá certo, porque aos 33 minutos, com o Fortaleza no campo de ataque, tentando trocar passes, tentando buscar o resultado, o São Paulo vai lá, recupera uma bola com o Lisieiro e lança para o Rigoni disparar. Muita qualidade, calma e tranquilidade. O Rigoni vai e faz 2-0, uma bela finalização cara a cara com o Marcelo Boeck, que nada pôde fazer. E o São Paulo ainda tem a oportunidade de fazer o terceiro. Veja como a eficácia é necessária e faz falta num torneio de mata-mata. São Paulo poderia ter praticamente matado o jogo se fizesse o terceiro, porque até um gol não seria tão animador. Mas o Boeck acaba salvando um chute do Reinaldo num bate-rebate de dentro da grande área. Isso já chegando para o fim da partida, aos 37 minutos, seria o 3-0 e praticamente sacramentaria a classificação do São Paulo. Seria muito difícil um time manter a mentalidade forte para, quem sabe, buscar um empate ou diminuir muito a vantagem, mas o Fortaleza mostrou que é capaz disso. A questão é que o Boeck acabou defendendo. E veja, é onde os espaços começam a aparecer. A segunda etapa, as fragilidades, em qualquer segunda etapa, as fragilidades começam a aparecer. E aí, no fim das contas, logo depois que o Reinaldo perde esse gol, aos 39 minutos, a equipe do Fortaleza consegue um gol numa falha do goleiro Thiago Volpi.
e isso tem feito muito a diferença. O Thiago Volpi falhou no gol do Patrick de Paula, um belíssimo gol na Libertadores da América, um chute que foi muito bem feito, foi no cantinho. O Pablo tentou desviar, não conseguiu, o Volpi pulou um pouco atrasado, mas é bem verdade que a falta era de longuíssima distância e não houve desvio. Ele acabou sofrendo aquele gol no mata-mata. E agora, no mata-mata na Copa do Brasil, ele acaba falhando numa saída de bola, num belíssimo passe do Romarinho para o Iago Pikachu. O Volpi estava na bola, mas ele se enrola no tempo de bola, deixa ela passar, o Iago Pikachu aproveita e coloca a bola na rede para diminuir o placar, e era um time que jogava bem. Então o Fortaleza não teve, digamos assim, um momento em que ele precisava do gol para ganhar confiança. Já era um time que estava confiante, que estava funcionando bem com as alterações que o Vojvoda estava fazendo. E aí o gol sai, a confiança só aumenta e o São Paulo passa a se preocupar. Quando o São Paulo passa a se preocupar, o São Paulo passa a jogar bem atrás da linha da bola, o Fortaleza começa a se impor novamente, com mais força, com mais confiança ainda do que já estava. E aí, numa jogada de velocidade do São Paulo, o Dani Alves consegue receber uma sobra e tocar para o Reinaldo, poderia ser o terceiro gol, o Boeck aparece para salvar. Veja só a diferença, o Boeck salvando, apesar de ter sofrido 2 gols, salvando em momentos cruciais. Poderia tomar o terceiro, o Fortaleza vai e diminui. Poderia tomar o terceiro, e aí no 3-1 também mexeria muito com o psicológico, mas ele busca e salva. E aí a equipe do Fortaleza consegue colocar o empate no minuto final, logo depois de já ter um cruzamento muito perigoso, numa cabeçada do Robson, que entrou muito bem na partida, muito ligado, muito antenado. Aos 47 minutos o Romarinho também entrou bem, o Edinho estava por lá também, o Romarinho recebe um cruzamento do Ángelo Henríquez, um chileno que tem entrado no finalzinho das partidas, estreou faz 2 jogos, mas se movimentou no lugar do Wellington Paulista, fez algo que o Wellington não estava fazendo, que é sair um pouco mais da área, apareceu na direita para jogar com o Iago Pikachu, fez o cruzamento e na falha do Bruno Alves, o Romarinho cabeceou sozinho para empatar o jogo. Os dois times, em resumo, no segundo tempo, dá para dizer que o São Paulo teve 1, 2, 3, 4 oportunidades de gol, o Fortaleza teve 1, 2, 3, 4 oportunidades de gol. Cada um fez 2 gols, mas tem muito a ver também nas grandes chances perdidas a questão do goleiro. E tem muito a ver também com um dos gols da equipe do Fortaleza ter saído justamente de um lance que o goleiro tinha que estar inteiro na bola, mas ele não demonstrou essa categoria. A verdade é a seguinte, dentro de tudo isso que aconteceu, o Fortaleza mostrou muito novamente a capacidade de ser protagonista dentro de campo, de saber o que fazer com a bola, de atacar com muitos jogadores, de marcar pressão em cima do adversário. O São Paulo não fez um jogo ruim, mas foi sim um time que não conseguiu jogar tão bem contra o Fortaleza, mais um do Campeonato Brasileiro de grande investimento que não conseguiu jogar tão bem quanto a equipe do Fortaleza, dessa vez na Copa do Brasil. E um 2-2, ainda que não haja gol fora de casa, tem um efeito psicológico mais forte no São Paulo, inegavelmente. O São Paulo, que já não disputa o Campeonato Brasileiro, o Fortaleza disputa o Campeonato Brasileiro, está brigando pelo título, o São Paulo somente briga para não se aproximar novamente do Z4, está muito distante dos líderes, já não disputa mais a Copa do Brasil, o Fortaleza empolgadíssimo e agora decidindo a vaga dentro de casa depois de buscar um empate, perdendo por 2-0 até os 39 minutos do segundo tempo no Morumbi. Inegavelmente, um Fortaleza muito criativo, um Fortaleza muito protagonista contra um São Paulo que conseguiu até criar diante de uma equipe difícil, mas teve dificuldade pra caramba, algo que o Fortaleza não teve tanta dificuldade. Enfim, essa é a minha análise de Fortaleza e São Paulo. Acho que o Fortaleza chega como favorito, já chegou como favorito nesse confronto já no Morumbi, chega como favorito na próxima fase é bom, na próxima partida, na partida de volta, para dentro de casa conseguir a vitória diante de um São Paulo que não conseguiu se impor contra o Fortaleza no estádio do Morumbi e saiu só com o 2-2, mesmo tendo aberto o placar e feito até 2-0. Deixa seu comentário aqui embaixo que é importante para falar um pouco sobre o trabalho do Vojvoda, sobre esse time do Fortaleza, sobre as suas impressões do jogo, o que você sentiu falta da análise, qualquer coisa que eu não comentei, enfim. Deixa aí seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like que é fundamental também, inscreva-se no canal, claro, ative o sininho que também é muito importante e se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente aos membros do meu muito obrigado. Bora falar de futebol!